Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, e no episódio desta semana o assunto obviamente é o julgamento pela primeira turma do STF, que recebeu a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 dos seus assessores pela tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023. Uma decisão que nós já havíamos anunciado aqui que seria unânime, inclusive, já era esperada, e inicia agora a fase da instrução do processo da ação penal, que deve ser julgada até o final do ano. Nós vimos as defesas fazendo várias objeções sobre o andamento do processo, sobre a condução da investigação, também pelo ministro Alexandre de Moraes. Todas as objeções foram rejeitadas pela turma, o que dá ao ministro Alexandre de Moraes mais força institucional e o livra dessas acusações que foram feitas a ele. Claro, muitas objeções continuarão sendo feitas tanto por nós aqui, quanto por advogados, pela academia, por quem observa o tribunal, mas institucionalmente é importante ressaltar que os ministros rejeitaram todas as preliminares que foram levantadas pela defesa, de cerceamento do direito de defesa, falta de acesso às provas, mesmo pressão sobre Mauro Cid para manter sua delação premiada. Todas essas teses foram rejeitadas pela unanimidade dos ministros. Apenas uma teve uma divergência sobre a competência do Supremo e da primeira turma para julgar esse processo, mas isso também foi passado adiante. E a gente vai discutir um pouco aqui que imagem o Supremo passa desse julgamento. Se já era esperado o julgamento e a unanimidade nesse processo, que sinais os ministros mandaram para fora? E aqui comigo estão Juliana Cesário Alvim, Diego Werneck, e eu começo, Juliana, exatamente com essa pergunta. Eu confesso a vocês que tinha uma expectativa de que o tribunal, talvez expectativa, bom, errada ela era porque ela não se confirmou, mas uma expectativa de que o tribunal desse um pouco, baixasse um pouco o tom nesse julgamento, tentando trazer todo o debate apenas para o jurídico e deixando o que aconteceu no 8 de janeiro, a censura ao que aconteceu no 8 de janeiro para trás. Afinal de contas, o Supremo já fez manifestações públicas, sessões, eventos públicos para condenar o que aconteceu no 8 de janeiro. E que aí o tribunal se focaria num debate mais técnico jurídico desta vez. Não foi bem isso que a gente viu. A gente ainda assiste aos ministros lembrando do que aconteceu no 8 de janeiro, o que aconteceu durante o governo Bolsonaro, todos eles se manifestaram nesse sentido, com uma exceção, que a gente vai falar aqui, mantendo, portanto, essa visão ou essa percepção de um Supremo coeso. E aí dá para a gente também a possibilidade, né, Juliana e Diego, de dizer, obviamente Bolsonaro vai ser condenado ao final desse processo. E com tudo que foi falado nessa sessão, acho que a gente não tem lá muita dúvida. Mas, Juliana, queria começar com você com essa pergunta. Que percepção você acha que o tribunal deu para a opinião pública nesse julgamento? E emendando na pergunta, será que o tribunal queria exatamente manter o pé no acelerador e esse discurso de censura ao que aconteceu? Oi, Diego, Felipe, vou concordar com você no diagnóstico. De fato, o tribunal não deixou a fervura baixar, né? Manteve essa temperatura lá no alto, rememorando fatos e com tudo que isso traz, eventualmente entrando até em questões que parecem estar mais ligadas ao mérito do caso mesmo, né? Mas eu assim, entendo que isso fez parte um pouco da estratégia ali da turma, do tribunal, de fazer essa comunicação com a sociedade, né? A gente viu o uso de vídeo, por exemplo, né? De vídeos editados com cenas assim emblemáticas, justamente para comunicar e para dialogar e para rebater, digamos assim, não só o que estava sendo colocado ali na tribuna pelos advogados de defesa, que não estavam muito discutindo a gravidade dos fatos, né? Como muita gente comentou, a estratégia dos advogados, na maioria, ou na maior parte, foi tentar eximir os seus clientes ali, os seus patrocinados dos fatos específicos, mas não negar nem a gravidade, nem o conjunto assim mais amplo
dos fatos. Então, na verdade, o tribunal não precisaria, talvez, enfatizar tanto esses aspectos, mas o fez muito, me parece, nesse sentido de se comunicar, né, com a sociedade, manter o controle da narrativa, manter a temperatura alta, acho que também para evitar qualquer tipo de ajuste, de anistia, de acolchamento que possa ir no sentido contrário dessa decisão. É claro que isso vem com algumas questões relevantes, né? Então, tem essa questão de antecipar, talvez, elementos que vão ser rediscutidos, né? Quando houver, de fato, o julgamento. Tem uma dimensão, né, que a gente percebe, que é discutida a partir da perspectiva dos acusados, também dessa certa confusão, né, entre acusação e julgador, né, porque esses papéis não ficam tão diferenciados com essa ênfase, com essa atuação, com essa talvez com esse excesso, ou com que alguém poderia considerar um excesso, né, desse componente político, ou desse componente mais geral. E eu acho que isso, com certeza, estava presente, sem dúvida. Mas, Juliana, você não acha que... E aí é uma dúvida genuína, não é nenhuma pergunta direcionada. Mas essa temperatura alta, ela não alimenta mais essa certa confusão que as pessoas vão querer fazer, e a narrativa de que o tribunal... nós sabemos, o resultado do julgamento nós já sabemos, a gente vai só esperar o final do ano para ver a condenação. Mas manter essa temperatura, esse discurso político mais engajado, não alimenta essa narrativa? Novamente, uma pergunta não retórica. Eu também tenho dúvidas se o Supremo teria condição de fazer algo diferente. Pensando aqui com você, assim, né? Acho que a alternativa seria o quê? Fazer uma decisão assim, um corte seco, rápido, cirúrgico ali, muito técnico, muito jurídico, que não se engajasse com a dimensão mais política, mais social. Eu não sei, porque eu não sei se a narrativa do outro lado, contrária à decisão, questionaria a decisão, não contribuiria para elevar essa temperatura. Então, acho que o Supremo ele se antecipa, de certa maneira, àquilo que ele imagina que vá acontecer. Então, eu acho que é uma antecipação, é uma proteção que o tribunal faz. É claro que a gente pode questionar isso a partir de outras perspectivas, inclusive com relação a direitos, né, dos acusados e papel de julgadores, etc. Mas, estrategicamente, em relação a esse controle da narrativa ou essa comunicação do que está sendo feito ali, parece que o Supremo foi bem sucedido naquilo que buscou fazer. Diego, te chamo para esse ponto também, pensando uma outra questão nessa mesma seara. Que alguns... Diga, Diego, à vontade. Mas posso falar também sobre essa questão que você colocou para a Juliana? Por favor, porque eu ia só mencionar que nesse plenário houve diferentes comportamentos também de ministros, né? Assim, no que a Juliana mencionou, por exemplo, de um comportamento um julgamento mais seco, mais objetivo, etc., foi a posição do ministro Zanin. A gente não viu adjetivação por parte dele, tirando o fato de dizer, os fatos foram graves, etc., etc., mas a gente não viu o mesmo comportamento, por exemplo, que o ministro Flávio Dino ou a ministra Carmen Lúcia, ou o próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, mesmo dentro desse colegiado, teve um comportamento um pouco diferente, mas quero sim te ouvir sobre isso, Diego, por favor. Sem dúvida, né? Acho que a alternativa aí seria a maneira como o ministro Zanin votou, como você colocou, né? Foi um voto mais curto, mas mesmo esse voto mais curto, mais assim... mais cinzento, né? Não carregou nas tintas para falar, não adjetivou tanto. Até como presidente do colegiado, que ele estava nessa posição. Faz sentido, e como alguém também cuja suspeição tinha sido discutida, também faz, né, mais sentido ainda que seja mais comedido. Mas mesmo ele fez uma coisa que aí eu vou talvez tentar concordar, pegar o ponto da Juliana e concordar em parte, no sentido de que mesmo o ministro Zanin falou da gravidade dos fatos. Isso era um dia que eu acho que seria difícil de imaginar em que esse tema não apareceria, em que os ministros não falariam da gravidade dos fatos. E eu acho que até aí, até o ministro Zanin fez isso, né? Até as sustentações orais fizeram isso, né? O ministro Alexandre de Moraes, ao votar, observou que apenas 2 das sustentações orais não
destacaram a gravidade dos fatos que aconteceram no 8 de janeiro. Então, acho que isso talvez seja, em parte, algo que vai na linha do tipo de comunicação que a Juliana está observando, mas é um degrau mais baixo, né? Acho que eles foram muitos degraus além em vários dos votos, como o do próprio ministro Alexandre de Moraes. E eu acho que tem... Que tipo de mensagem isso manda, né? Eu fiquei pensando em algumas ideias aqui. Primeiro, o Supremo mostra que ele se comunica, é verdade, mas ele também mostra que é uma câmara de eco dos debates que estão acontecendo, né? Eles falaram até do Trump, os ministros fizeram questão de mencionar até, né? Não tem nada mais atual do que o que está acontecendo lá e o que isso pode impactar no que está acontecendo no Brasil. E eu acho que essa é uma mensagem perigosa para o Supremo um pouco, porque, claro que você escuta, mas se você está sinalizando na sessão que você está escutando em tempo real e falando, eu estou sentindo em tempo real o que está acontecendo, isso não deixa de ser também passar um certo recibo, eu acho. Você está dizendo, eu estou acompanhando o que está acontecendo, eu ouço, isso me afeta e eu vou responder, eu não vou deixar isso sem resposta. Eu acho que essa ideia do Supremo ser essa câmara de eco, de tempo real, de tudo que está acontecendo, que tem a ver potencialmente com o caso, com o Supremo, eu acho que essa não é uma ideia que é possível manter a fervura da gravidade da questão sem você ir ao ponto de sinalizar, eu tenho aqui a minha lista de questões que estão sendo faladas sobre o Supremo, ou que estão o Oscar, o não sei o quê, e eu vou ir ticando todas elas. Então, eu acho que tem graus diferentes de lidar mesmo com uma perspectiva puramente assim, estratégica, o que a Juliana mencionou, acho que tem graus, e o Zanin seria o grau mais baixo dessa escala, eu acho, ao falar da gravidade, mas foram muitos outros foram além. E eu acho que também tem uma outra coisa que já concluí essa rodada, Felipe, eu acho que tem uma outra coisa que é uma ideia, fiquei vendo o voto do ministro Alexandre de Moraes, né, e tem um pouco uma ideia de que, por um lado, parece que nada fica para trás, a gente está falando das mesmas coisas, e tem sentido isso, afinal, né, a gente vai conviver com esse julgamento durante muito tempo, estávamos convivendo com as investigações, agora o recebimento da denúncia, mas as próprias questões que o Supremo já resolveu, é como se elas não ficassem para trás, por exemplo, a dosimetria das penas, né? O ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, ele mostrou dados sobre as condenações, na verdade, não foi no voto dele em si, acho que foi no voto, formalmente foi no voto dele. Né? Foi na sessão, mas eu acho que foi quando eu estava fazendo leitura do relatório, ou coisa do gênero. Ele apresentou, inclusive, o quadro, né? Exatamente, o argumento da sessão das dosimetrias diferentes. Exato, para mostrar quantos por cento eram homens, quantos por cento eram mulheres, porque tem a narrativa de que são senhoras de idade, que tantos por cento são idosos, tantos por cento... embora seja importante esse tipo de esclarecimento, eu acho que, primeiro, reforça essa ideia, né, da câmara de eco em tempo real, que eu acho que tem efeitos aí ambíguos, eu acho, sobre o tribunal e a percepção pública do tribunal, mas também é uma ideia de que, né, o Supremo já decidiu essas coisas. Claro que vai ser criticado por elas, mas me parece que tem uma ambiguidade nessa postura, que a gente fica voltando às mesmas questões para dizer que estava certo mesmo, mas isso já foi decidido, né? Então, por quanto tempo a gente vai permanecer com essa dinâmica em que você vai continuar falando, inclusive das coisas que você quer dizer que essas já foram decididas e tem que ficar no passado? Mas Diego, me parece que esse é o capítulo Bolsonaro, evidentemente é o capítulo final de tudo o que aconteceu nos últimos anos. E talvez o Supremo esteja agora, e aí eu reajo à minha própria pergunta que eu fiz para a Juliana, né, esteja reagindo agora a essa comunicação que não foi bem feita no passado. Por mais que a reação da ministra Rosa Weber, por exemplo, ao 8 de janeiro tenha sido institucional e muito forte, com reabertura do plenário, etc., mas durante o processo, a gente não viu o ministro Alexandre de Moraes preocupado em justificar parte das suas decisões ou mesmo fazer uma radiografia de tudo que tinha acontecido. A gente sentia falta disso também, a gente jornalista. Ele parece que pega o voto e faz uma conferência de imprensa para começar, para dizer, olha, as dosimetrias foram essas aqui, ó, vocês estão dizendo que foi isso, mas olha aqui, ó,
quantidade de penas abaixo de tanto, quantidade de penas abaixo de tanto, etc. E aí ele faz um encontro de contas, eu acho que com as próprias decisões do tribunal. E justamente, reforçando o que você mencionou sobre câmara de eco, por conta da história do batom, da pichação da estátua e da condenação dessa pessoa a uma pena alta, e gera esse debate sobre a dosimetria. E o ministro Alexandre me parece que sabe muito bem surfar no ambiente da comunicação. Talvez esse caso da pichação da estátua, ele tenha elevado a crítica em relação à dosimetria a um nível que ficou insuportável ao ponto dele justificar. E acho que ele tenta fazer um encontro dessas contas, sabe? Uma prestação de contas, não é nem encontro de contas, é uma prestação de contas em razão de tudo que está acontecendo até agora. E acho que demorou até demorou, mas veio agora. Não, acho uma ótima explicação, análise, concordo. Só me pergunto das consequências disso, né? Se você quer dizer que certas coisas foram decididas, se o tribunal apoiou, vamos seguir adiante, o quanto que você pode ficar voltando e reabrindo essa discussão e se justificando. Mas aí é parte do defeito, Diego, eu acho. Assim, o tribunal não fez essa prestação de contas. Tinha passado da hora de fazer essa prestação de contas. E não é prestação de contas só com opinião pública, nem com imprensa. Não é aqui o corporativista, jornalista corporativista defendendo isso. Mas explicar para as pessoas. As pessoas estão vendo dosimetria da pena e achando errada. A gente aqui discute isso, inclusive, e tecnicamente a gente acompanha. As pessoas, você deve ouvir isso na rua, eu ouço isso de familiares também. Se você mata alguém, você tem uma pena menor. O tribunal justifica isso, explica isso para as pessoas, explica juridicamente isso. Eu acho que faltou essa explicação e o tribunal agora está tendo que voltar assim no tempo para explicar. Ainda que, beleza, concordo, faz sentido. Não sei se é a melhor opção fazer isso no recebimento da denúncia, né, que tem a ver com o problema, mas que são outros. Acho que a questão é um pouco essa, né? Enfim, e paro por aqui. Só fazendo um parêntese aqui muito rápido, eu acho que são duas discussões que estão colocadas um pouco nisso que o Diego observou. Eu acho que tem essa coisa de repetir, reforçar, repisar, voltar a questões relacionadas a esse grande arco, digamos assim, de bolsonarismo que está colocado e vai se comunicar com as questões dos inquéritos. Acho que isso é uma coisa que a gente pode achar que é válida ou benéfica ou não. E acho que tem um outro elemento que o Diego apontou aí, e esse aí eu acho que a gente está concordando que é só ruim, que são esses comentários laterais sobre a política do dia a dia. É claro que tem uma certa sobreposição dessas duas coisas, porque tem uma dimensão da política do dia a dia, digamos, a questão do batom, sei lá, que é uma coisa que está sendo comentada agora, reforçada fora do tribunal e que vai ali ecoar dentro do tribunal. É bom ou ruim esse comentário? Talvez a gente possa pensar, mas eu acho que tem certamente tem uma parcela de coisas que acho que nós três estamos concordando que é só ruim, né? Então, acho que esse exemplo aí do Trump é isso. É comentar com um certo grau de superficialidade, coisas da ordem do dia para fazer um argumento que não vai ser desenvolvido, nem ter chance de ser rebatido, e abre muita flanco, muita frente para o Supremo ser criticado por esses comentários laterais. Eu acho que isso daí, acho que a gente está de acordo que não funciona bem, né? Não tem nenhuma razão de ser. Diego. E pensando também, assim, teve isso no voto do ministro Alexandre de Moraes, mas teve também outras coisas que eu acho que eram decisivas na denúncia, né? Então, os votos tinham duas partes, né? A parte em que eles falavam, de fato, do que deve se discutir numa denúncia, e enfatizavam que aquele momento é para isso, mas aí depois tinha a parte que era só acho engraçado que, e aí falavam outras coisas que estavam totalmente além da discussão esperada, exigida do recebimento da denúncia. Mas nesse ponto, acho que o voto do ministro Alexandre de Moraes fez uma coisa importante, que é mostrar, ao contrário do que algumas citações orais apontavam, mostrar que, primeiro, tinha muitas evidências ali usadas pela PGR que não dependiam da delação do Mauro Cid. Acho que isso é um ponto importante. E mostrando quando que, na denúncia, o PGR Gonê
foi apontando, falamos isso, inclusive, né, Diego, no Sem Precedentes aqui, de quando a denúncia foi oferecida, desse cuidado que o Paulo Gonet teve. Sim, a cada ponto da delação, ele trazer alguns elementos indiciários que corroboravam a delação do Mauro Cid, para que não ficasse essa fragilidade para depois. Sem dúvida. Então, tem personagens que estão sendo posicionados em lugares, em reuniões, em cena. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, faz uso, a denúncia faz uso, mas ele ressalta a própria reunião ministerial gravada, né, pelo próprio governo Bolsonaro, como que aquilo permite você, comparando com as datas, né, saber que já tinha uma movimentação acontecendo com a participação e anuência de alguns denunciados. Então, acho que isso é importante, isso era a parte esperada da denúncia, né? Você dizer, não, tem aqui um mínimo de evidências que mostra que vocês estavam lá nesses momentos, nesses lugares que parecem que tem a ver com essa tentativa de golpe que resultou no 8 de janeiro. O segundo ponto que eu ia apontar é que o 8 de janeiro tem um papel ainda um pouco ambíguo no que está acontecendo, né? Porque tem duas maneiras pelas quais o 8 de janeiro pode aparecer. Uma o 8 de janeiro é a tentativa de golpe. Todo o resto né, as engrenagens se movendo para desembocar naquilo ali. E eu não acho que é isso que a denúncia do PGR faz. Eu acho que a denúncia do PGR, minha leitura, vai para um outro caminho, que houve uma série de atos que já configuravam em si atos de execução e que eles resultam, as tentativas foram frustradas e que eles colocam em movimento dinâmicas, deliberadamente, que resultam no 8 de janeiro. Eu acho que isso é diferente, porque aí, nessa segunda perspectiva, é muito diferente o que você vai exigir em termos de prova do envolvimento individual de cada um no 8 de janeiro especificamente, né, no que aconteceu ali no dia. Então, eu acho que, nesse sentido também, voltando talvez à primeira rodada, muito rapidamente, o vídeo que o ministro Alexandre de Moraes mostrou, eu entendo a ideia de manter a temperatura fervendo, mas eu também me pergunto se ele não acaba forçando uma leitura que não é a da PGR, na minha leitura da denúncia, e eu acho que nem é o que o ministro Alexandre de Moraes faz em outros momentos do voto, que é você dizer assim, o grande ato aqui, a tentativa, né, ela ocorre no 8 de janeiro e o que veio antes é apenas a preparação para aquilo ali, exatamente. Não acho que esse é o caminho da denúncia, não acho que esse é o caminho do voto, mas acho que esse tipo de abordagem passa essa impressão. E acho isso um problema. E acho até que no episódio passado, né, Juliana, o Davi Tangerino nos disse que talvez sejam atos ou crimes autônomos, né, separados. A reunião com os militares, disse o professor Davi Tangerino, poderia ser um dos atos, uma das tentativas de golpe. O 8 de janeiro poderia ser uma segunda, e fomos muito criticados aqui, eu nem passei isso para vocês, criticados pelo argumento. Né? O professor Davi Tangerino falou, eu vejo uma dificuldade de ligar o presidente Bolsonaro com o 8 de janeiro, a sua atribuição pelo que aconteceu no 8 de janeiro. E a gente recebeu muitas críticas disso de pessoas que veem ligação imediata, direta e tal. Mas, de fato, Diego, até a ministra Carmen Lúcia fez no seu voto uma leitura, Juliana, não, vamos ver agora com o filme voltando. A partir do 8 de janeiro, vamos olhar para trás. E talvez não seja essa leitura que você está fazendo, Diego, da denúncia. E acho que também o doutor Paulo Gonet tentou fazer uma construção dos fatos e das atitudes e das ações que culminaram no 8 de janeiro. Mas o 8 de janeiro não era um planejamento de que era aquilo e tal. Parece que houve de fato, várias tentativas. Sem dúvida. E sem dúvida não dá para ignorar o 8 de janeiro e não dá para ignorar que tem relação com o que aconteceu antes. A questão é qual é essa relação, exatamente, né? Acho que é mais por aí. Não, acho que essa observação do Diego é super importante. Eu só acrescentaria que o momento do vídeo, digamos assim, a edição do vídeo é o mais gráfico ali, né? E se concentra nisso e realmente dá esse peso para esse momento específico. Mas acho que o ministro Alexandre de Moraes também ele tenta trazer a superfície, assim, destacar, jogar luz em outros momentos também de uma maneira gráfica, apesar da ausência de vídeo, né? Então, quando ele lê as aspas das comunicações,
né, dos comentários, inclusive que envolve palavrão e tal, isso também cria um momento ali, né? Então, eu acho que ele distribui esses fatos no tempo. Claro, o vídeo acaba concentrando essa atenção, mas quando ele faz essa leitura dessas aspas, eu acho que ele divide um pouco essa ênfase, faz ali um momento em torno de outros fatos, de outros períodos. Mas eu concordo, fica um pouco desbalanceado, né? Quando você tem esse momento do vídeo que a gente comentou, parece um momento de vídeo de acusação, né? De que você está ali para provar alguma coisa, mais do que para afirmar uma constatação com base no que já foi alegado. Até a gente estava falando antes de começar, né, a gravar aqui, que esse papel caberia ao PGR, né? O papel de aumentar a temperatura, de colocar tinta forte sobre a denúncia, cabia ao PGR. E o Dr. Paulo Gonet faz uma leitura muito serena da sua denúncia, sem elevar a voz, sem qualquer tipo de uso de linguagem, qualquer coisa do gênero, ou mesmo telão, ou mesmo vídeo, etc. E acaba aparecendo, de fato, que no julgamento, os ministros, eles ampliam o tom da denúncia. Né? A denúncia já veio, ela é escrita para ser a peça de acusação, portanto, mas parece que são os ministros que dão a tinta forte, colocam o negrito, o sublinhado do ministro Celso de Mello. Quem faz isso são os ministros. E eu estava lembrando aqui no nosso chat, houve uma crítica ao ministro Alexandre de Moraes, né, por ter usado vídeo ou esses outros dados, nem me parece lá tão problemático assim, afinal de contas, fatos que nós já conhecemos, mas tudo bem, na sessão de julgamento, para esse fim, para aumentar a temperatura, e eu lembro que no julgamento do mensalão, algumas defesas pediram para colocar telão no plenário para fazerem parte da defesa, e eu lembro do Supremo ter recusado esse pedido. Até havia, na época, um argumento de que isso poderia dar problema técnico, poderia atrasar o julgamento e tal, e a gente vê agora o próprio ministro Alexandre de Moraes usando-se dessa tecnologia. Então, fica uma dúvida, eu deixo essa última pergunta para vocês, que é, diante de tudo isso que nós tivemos no julgamento do recebimento da denúncia, existe alguma dúvida, algum espaço, alguma questão que possa ser levantada pelas defesas para mudar esse quadro? E, novamente, um pouco do que acho que é a percepção de todo mundo. Os fatos estão aí, os fatos estão claros, os fatos estão descritos na denúncia, vão ser corroborados certamente na instrução agora processual, e a forma de julgamento do Supremo nós estamos discutindo aqui já faz algum tempo. Mas tem alguma coisa que mude esse jogo? Ou nós vamos simplesmente ficar aguardando até o final do ano para ver a consumação da condenação? O que você acha, Diego? Bom, acho que um possível termômetro, né, do que na verdade, termômetro não, né, eu vou dizer, um mapa do que podem ser os pontos apontados, acho que está na posição do ministro Fux, né? Se realisticamente dá para esperar divergência em alguns pontos, um bom indicador é o que o ministro, que foi o único que votou vencido com relação a um ponto, né, a competência da turma, foi a única divergência nesse caso. Outros pontos em que ele não votou divergindo, e só um detalhe, acho que nesse ponto o ministro Fux acho que tem uma posição aí que tem mérito, né? Questionar se a competência é mesmo da turma e não do plenário, não é a nossa discussão aqui, já fizemos discussão sem precedentes, eu não estava, não tive chance de falar, não vou prescreveu. Já era, está precluso, mas eu tendo a ter simpatia pelo argumento de que é do plenário. Só um ponto, Diego, sobre Sim. isso, sobre a posição do Fux, porque a gente viu a leitura de boa parte da imprensa dizendo que o ministro Fux indica que pode abrir uma divergência. Primeiro, o ministro Fux acompanhou o ministro Alexandre de Moraes em praticamente tudo até agora, se não em tudo. Segundo, o ministro Fux não sei lá, como é que a gente poderia descrever isso, alguém que vá querer abrir uma divergência para mover o tribunal. Não é da personalidade dele. E acho que no terceiro ponto, tem várias questões aqui que haverá divergência. A gente sabe que haverá divergência. Dosimetria da pena sempre tem divergência.
Certo. Essa discussão sobre abolição do Estado Democrático de Direito e golpe, as duas coisas se acumularem, já teve no plenário a discussão sobre isso, com o ministro André Mendonça e o ministro Barroso abrindo divergência, e o ministro Fux esteve com o ministro Alexandre. Então, eu acho uma falsa expectativa imaginar que o ministro Fux vai ser um voto, vai ser o Lewandowski do Joaquim Barbosa. Eu acho uma aposta completamente equivocada que algumas pessoas estão fazendo. Mas acho realmente positivo que nesse julgamento ele tenha aberto esse caminho para falar, olha, tem uma sensibilidade aos argumentos aqui da defesa, tem posições outras possíveis. Porque como a gente anunciou, vai ser 5-0. Tá bom, a condenação também vai ser 5-0. É bom que tenha uma certa divergência ou algum debate. Eu acho que o ministro Fux se coloca nessa posição, mas eu faço aqui a minha aposta de que a condenação também será um 5-0. Claro que tem tantas nuances, né? Tem tantas nuances, pode ser por tais fatos vai ser 5-0, talvez num determinado outro fato, numa determinada conduta, nem todo mundo siga, mas essa maioria está formada, essa unanimidade está formada, porque os fatos são muito, muito claros também, né, diante de tudo que foi trazido. Sim, entre absolver e condenar por tudo que está sendo pedido na denúncia, tem um espectro possível. Eu acho que talvez o ministro Fux pode ser que ele divirja alguma coisa, inclusive nessa questão da acumulação dos dois crimes. É possível, mas eu concordo que com não você. Fez até agora. Não fez até agora, mas é possível. E eu acho que ele criou espaço para isso com as posições que ele sinalizou agora, mesmo quando ele votou seguindo o relator, né? Por exemplo, com relação aos problemas apontados pelas defesas nos vai-vens da história contada pelo Mauro Cid. Isso pode afetar a dosimetria, isso pode afetar a condenação por alguns crimes específicos dentro desse pacote. E eu acho que, concordo totalmente com você, Felipe, é importante que haja essa divergência. Mesmo que eu também concordo com essa sua leitura, de que o ministro Fux não é assim historicamente não é um empreendedor de resultado, né? Dizendo eu quero tentar construir uma maioria para que essa posição prevaleça, e não seria isso nesse caso que ele faria certamente, mas eu acho que mesmo divergindo vencido, eu acho que você descreveu muito bem, ele sinalizaria que aí o tribunal é uma câmara de eco, não do ruído do ruído da internet, do ruído do debate do dia, mas dos argumentos jurídicos que estão sendo colocados de fato, né? Dizendo, a gente não está falando do noticiário, a gente está falando dos argumentos importantes que foram colocados pela defesa e pela comunidade jurídica. Então, eu acho que, paradoxalmente, talvez seja um desses casos em que uma divergência talvez contribua para a legitimidade da decisão, de um jeito que uma unanimidade talvez pudesse gerar algumas dúvidas, a dúvida de que esses argumentos foram de fato levados a sério, havia alguma chance de que eles prosperassem, ainda que não para absolver, mas que ganhassem algum tipo de respaldo dentro do tribunal. Então, acho que isso é um papel importante de votos vencidos. E só acrescentando uma coisa bem rapidamente ainda, para fechar aqui, nesse papel dos votos vencidos, eu acho que também pode ter uma função nesse caso de dar um caminho para que essa jurisprudência que vai se consolidar aí com relação a vários elementos do direito penal e do processo penal, ela não seja fechada, né? Que no futuro ela possa ser revisitada, porque existe preocupação com relação a várias coisas, né? Inclusive uma relacionada à jurisdição constitucional, que a gente sempre questiona, comenta essa discussão sobre suspeição e impedimento no Supremo, que talvez não seja encarada com as nuances ou com a seriedade que a gente gostaria, né? E não foi nesse caso que isso foi, né? Porque existia esse movimento de confirmar essa autoridade do tribunal nesse caso e não abrir esses flancos, mas é uma discussão que precisa ser feita em outros contextos, né? Então, e talvez, enfim, e como isso, outras discussões também nesse caso. Então, é importante que se mantenha talvez uma porta aberta para revisitar certos temas em que talvez o tribunal entenda que se justificasse um pé mais firme no acelerador, nesse caso específico, em razão de todas as circunstâncias envolvidas, mas que
talvez queira dar uma segunda olhada num outro momento, em outros casos, né? Porque acho que são críticas que são bem-vindas. Só para fechar aqui também do meu lado, e a gente segue para a próxima semana, lembrando também, eu falei aqui, a gente falou de tintas fortes, né, e de o Supremo pisando no acelerador, no julgamento do Mensalão, o ministro Celso de Mello, a gente lembra quantas vezes ele foi enfático e quantas vezes, por exemplo, o Jornal Nacional recortou frases do ministro Celso de Mello sobre a gravidade dos fatos, sobre o que estava acontecendo. Então, não é necessariamente algo sem precedentes o Supremo carregar nas tintas diante de um processo criminal com contornos políticos também. E nesse ponto, Juliana, que você mencionou agora, né, da divergência, o Diego também, talvez até esse julgamento do 5-0 crie uma falsa expectativa de que o julgamento da acusação também vai ser essa tranquilidade. Eu acho que vamos ter aí sim alguns bons debates sobre provas e sobre as condutas de cada um, o que dá para ligar a cada uma das pessoas. Inclusive o debate jurídico sobre abolição de Estado ou não, sobre dosimetria de pena e por aí vai. E acho bom que nós tenhamos lá para o final do ano um pouquinho de divergência nesse coro que estava muito bem afinado no julgamento dessa semana. Juliana, Diego, queria agradecer a vocês. Voltamos na próxima semana, agora falando certamente de algum outro assunto que não Bolsonaro, pelo menos essa expectativa. Ainda tem outros grupos para serem julgados, né, outros grupos de investigados, mas isso só vai acontecer no final do mês que vem. Então, semana que vem voltamos com alguma novidade. Obrigado, Juliana, obrigado, Diego, e até lá.